Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho um ex que me deu um ghosting. Nós demos match em um aplicativo de relacionamento e desde o início ele me chamava para conversar. Ele sempre foi muito simpático, muito atencioso. Nós passamos horas conversando diariamente. Fomos nos conhecendo e criando também um vínculo bem legal. Demoramos algumas semaninhas para nos encontrarmos por incompatibilidades de agenda, mas isso não foi um grande impedimento para a gente. Quando ele ficava horas preso no trânsito, eu conversava com ele para o tempo passar mais rápido. Ele fazia o mesmo quando eu voltava para casa depois de ter saído com algumas amigas e para assim eu não cair no sono no transporte. E algumas vezes fazíamos ligações de vídeos enquanto cozinhávamos e também durante as refeições. Chegou em um ponto que nós já não aguentávamos mais a distância e chegou a hora de nos encontrarmos pessoalmente. O nosso primeiro encontro foi um almocinho em um restaurante. Eu estava super nervosa e quando eu cheguei, ele já estava lá. Nós nos cumprimentamos com um abraço. Ele deu uma cafungada no meu pescoço e disse que eu estava muito cheirosa. Ele me ganhou aí. E durante o almoço, várias vezes, ele esticou a mão na mesa e pediu para segurar minha mão. Nós ficamos de mãos dadas e ele fazia carinhos na palma da minha mão. E no fim do almoço, nos despedimos com um beijo. Não deu para esticar esse encontro porque eu precisava trabalhar. Então foi um encontro bem rapidinho, só para matar a vontade que nós estávamos de nos ver pessoalmente. E o beijo encaixou legal e eu fui pro trabalho sorrindo. Quando eu cheguei no trabalho, tinha a mensagem dele agradecendo a companhia no almoço e dizendo que passaria a tarde inteira pensando no nosso beijo. À noite, quando eu cheguei em casa, ele me ligou e nós continuamos a nossa rotina de conversar até o sono chegar. E o nosso segundo encontro foi em uma festa de um amigo dele. A festa foi em um terraço e era uma festa à tarde. Ele me buscou em casa, nós fomos juntos. E assim que chegamos, ele segurou a minha mão e não soltou mais. Me apresentou para todos os amigos dele e ficamos conversando com uma galera por um tempo. E aí, quando o pôr do sol começou a chegar, ele me levou para a ponta do terraço, ficamos abraçadinhos vendo o sol se pôr, e enquanto o sol ia embora, ele me dava vários beijinhos e falava que eu era linda demais. E assim que a festa terminou, ele me deixou em casa e foi embora. Passou um tempinho, assim que ele chegou na casa dele, ele me ligou. Eu já estava exausta, deitada na minha cama, e ele perguntou se poderia conversar comigo até eu dormir. Eu disse que sim. E para me fazer dormir, ele ficou contando histórias até eu pegar no sono. Fofo, né? No dia seguinte, quando eu acordei, tinham mais mensagens dele, basicamente falando que estava adorando sair comigo e não tinha como. Eu estava ficando muito envolvida. A cada mensagem que eu recebia dele, eu percebia o sorriso surgindo no meu rosto. Nós marcamos o terceiro encontro na minha casa, combinamos de preparar o jantar juntos e depois assistir a um filme. Isso significa o quê? Significa que nós iríamos transar naquele dia. Ele chegou em casa com um vinho e algumas velas aromáticas caríssimas para colocar no ambiente durante o jantar. Eu achei isso bem romântico. E várias vezes, enquanto estávamos cozinhando, ele dava vários beijinhos no meu pescoço e falava o quanto estava feliz por estar comigo. Nós jantamos, começamos a assistir um filme aleatório e aí veio toda a pegação. Ele estava um pouco resfriado e entre os beijos e as nossas várias passadas de mão, ele parava para ir no banheiro assoar o nariz. E como ele estava muito congestionado, eu propus para nós deixarmos para um outro dia, quando ele estivesse melhor, mas ele falou que não, estava tudo bem. Então nós continuamos a nos beijar e transamos. Durante a transa, quando ele estava por cima, o ranho dele era mais rápido que as fungadas e várias vezes caía no meu corpo. No começo eu achei um pouco nojento, mas eu dei um jeito, consegui me desligar e aí a gente continuou a transa. E além do ranho, ele também deixou escapar que estava apaixonado. Sim, ele falou em alto e bom som: Eu estou muito apaixonado por você. Eu falei que também estava, e aí tudo pegou mais fogo ainda. No fim, dormimos abraçadinhos e ele ficou cantando até eu cair no sono. E no dia seguinte, ficamos juntinhos por mais algumas horas e ele foi embora.
Como nós dormimos pouco na noite anterior, eu tirei o resto do dia para colocar o sono em ordem. Quando eu acordei, peguei o celular e estranhei que não tinha nenhuma mensagem dele, nem falando que chegou em casa, não tinha nada. Mas talvez ele tenha caído no sono também, né? Eu pensei assim. Mandei mensagem agradecendo a noite e dizendo que gostei muito de ter passado o tempo com ele, mas eu não tive nenhuma resposta. No dia seguinte, eu mandei um bom dia, como costumávamos fazer, e nada. Ele não me respondeu também. Mandei outras mensagens espaçadas no mesmo dia e nenhuma resposta. Eu parei de mandar as mensagens, fiquei na minha e sei lá, né? Quando ele quisesse falar comigo, eu estaria por lá. Uma semana se passou e ele não mandou nenhuma mensagem. Ele não me respondeu. Eu me senti suja, não sei explicar, mas o fato dele ter desaparecido logo depois de termos transado fez com que eu me sentisse péssima, eu me senti usada, eu me senti um objeto. Então eu decidi mandar uma mensagem, a última mensagem para ele. E mesmo se tivesse uma resposta, eu não iria responder. Eu só precisava saber uma coisa. Na mensagem, eu disse o seguinte: já que você me deu um ghosting, eu gostaria ao menos de saber o motivo. O que aconteceu para você mudar tanto assim comigo? E para minha surpresa, ele respondeu em seguida. Ele disse que se afastou porque eu estava me apegando demais. Ele me sentia muito dependente da nossa relação e não era esse o caminho que ele queria. Então ele achou melhor não nos falarmos mais. Eu fiquei puta. Que cara otário! Ele sempre se mostrou envolvido e resolve acabar tudo não me respondendo mais. Tipo isso. Ah, não estou sentindo a mesma coisa, então não vou te responder mais. Sem diálogo nenhum. E ainda mais depois de ter falado que estava apaixonado por mim e de ter lotado meu corpo de ranho. Não nos falamos nunca mais, obviamente. Eu fiquei chateada por algumas semanas, mas depois segui. Até hoje eu o encontro no aplicativo, no mesmo aplicativo que nós demos match. E essa é a história do meu primeiro ghosting. E você, tem alguma história? Mande para temumaex@gmail.com.